conversar conosco aqui no Conexão Potiguar. Obrigado a você, Pinto, né? Agradeço mais uma vez este convite, né? Estar falando aqui para todos que acompanham esse programa que tantas informações importantes traz para o estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, prefeito. O senhor recentemente foi premiado, esteve entre os 39 municípios representando Bahia Formosa como prefeito empreendedor. Queria que o senhor comentasse qual foi o projeto que lhe deu esse prêmio. Olha, a Bahia Formosa vem incentivando bastante o empreendedorismo no município. E nós estivemos, por sinal, logo que instituímos a lei geral, estivemos por muitos dias como um top de criação de empresa, né? Logicamente, proporcionalmente para o Estado. Então, estivemos sempre em primeiro lugar na criação de novas empresas. E isso trouxe, né, esta verificação e o prêmio de selo de cidade empreendedora ou de prefeito empreendedor para o nosso município. Essa iniciativa do Sebrae é uma coisa interessante para tirar o gestor para dar um desafio ao gestor, para pôr uma meta. Perfeitamente, né? E principalmente porque ele cria uma possibilidade das oportunidades, né? De criar oportunidades. Então, você tem a possibilidade com este prêmio, com este programa, de mostrar o trabalho que efetivamente você faz no seu município, lutando pelas políticas públicas, né, de interesse da economia do município e, consequentemente, da economia do estado do Rio Grande do Norte. Prefeito, a última vez que o senhor esteve aqui no Conexão Potiguar, o senhor estava numa briga com órgãos ambientais, com instituições do governo federal, buscando a questão do saneamento básico do seu município, que é um município que é banhado, em grande parte, banhado por praias, por mar. O senhor conseguiu? Sim, realmente foi uma luta, né, insana, mas nós conseguimos realmente realizar todos o que faltava, né? Todos os documentos importantes que faltavam para a gente começar a implantar ou chegar a licitar, né? E iniciar esse projeto de saneamento básico, principalmente o esgotamento sanitário, né? Já que o município já dispõe de rede de água potável, já dispõe de uma parte da drenagem, né? O lixo, nós estamos trabalhando, resíduos sólidos, estamos trabalhando neste fator, mas o esgotamento sanitário realmente, por Bahia Formosa ter lindas praias, ser banhada por mar, nós não podemos permitir que alguma coisa de água servida ou de esgoto que vá para o nosso bem tão caro que é o nosso oceano e que para o Nordeste, o Rio Grande do Norte, o Natal está com uma das mais bonitas praias e atraindo tantos turistas. Então é preciso um cuidado, né, uma responsabilidade, né, uma preocupação do gestor de cada município para evitar que isso aconteça. E o nosso esgotamento sanitário foi uma luta, né, já desde 2009, quando eu já falei aqui no programa, nós fizemos uma carta ao presidente Lula solicitando, pedindo socorro, já que nós não conseguíamos este recurso, né, através de todos os órgãos a quem procuramos, né, em função de vários fatores, né? Bahia Formosa ser menor, que tem uma população menor que 50 mil habitantes, isso era um impedimento. Não ter plano diretor, que hoje já tem, né? Não poderia ser pelo Prodetur, não poderia ser pelo Ministério do Turismo, não podia ser pela FUNASA também, em função de não ter mortalidade infantil. Então, diversos fatores levavam para que nós não conseguíssemos o esgotamento sanitário. Mas o tempo passou, nós não baixamos a cabeça, enfrentamos, né, o problema de frente e realmente conseguimos 60% dos recursos com o Ministério do Turismo após o presidente Lula definir a subchefia de assuntos federativos naquele período, né, com o hoje então ministro Alexandre Padilha e a deputada Fátima Bezerra, né, com seu grande trabalho lá, e também encontros na época com Léo Degar, que é secretário nacional de saneamento básico. Nós realmente conseguimos 60% daquilo que nós precisávamos. E mais recentemente, né, conseguimos o restante. Hoje Bahia Formosa tem
100% para esgotamento sanitário, 100% dos recursos, já que assinamos recentemente com a FUNASA, depois de um vestibular enorme, né, eu falo vestibular porque foram 8 etapas e onde apenas menos de 5% dos municípios que se habilitaram, né, do país conseguiram passar, e de Bahia Formosa até aqui Natal, ou passando mais de Natal, não teve nenhum município, apenas nós fomos contemplados com os nossos projetos, porque mostramos, né, que tinha fundamento e foi um projeto com competência. Prefeito, o senhor falou que conseguiu, já dispõe do caso dos 100% dos recursos, mas 100% dos recursos para quantos por cento do município de Bahia Formosa? 10%, 90%, 100%? Não, hoje nós temos 100% para a sede do município. Então, implantado... Para a área urbana. Para a área urbana. E como nós temos pequenos distritos, né, que representa hoje apenas 15% do total da população. Então, vamos dizer, 85% está na sede do município e onde tudo acontece. Onde nós temos, exceto o SAGI, que também tem a parte turística, né? Pousadas. Que é já na divisa com a Paraíba. Já na divisa com a Paraíba, né? Exceto o SAGI, tudo acontece economicamente para o turismo e para a implantação de novos negócios na sede do município. Perfeitamente. Peço licença ao senhor e aos nossos telespectadores para fazermos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando com o prefeito de Bahia Formosa, Nivaldo Melo. 1 minuto só e a gente já volta. Conexão Potiguar, oferecimento Prefeitura de Parnamirim. É possível fazer mais. Participe. De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. No programa de hoje nós estamos conversando com o prefeito de Bahia Formosa, Nivaldo Melo. Um dos temas que o prefeito tem se colocado como gestor inovador diz respeito à busca de transformar através de uma tecnologia que já é usada no município de Unai, em Minas Gerais, no sentido de transformar o lixo em carvão, possibilitando assim com que a geração de energia sem ter que venha a destruir árvores. Queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essa usina de carbonização que possibilita a transformação do lixo em carvão. Pinto Júnior, nós ficamos muito felizes quando descobrimos que existe um projeto Natureza Limpa, que estava em estudo em Minas Gerais, Unai. E então nós buscamos maiores informações e chegamos até a visitar, não só eu, mas outros 3 colegas, né, em um quarto que nós encontramos, não estava na nossa programação, mas terminou nos acompanhando, né? Júnior Laurentino, Tenente Laurentino, mas estivemos nesta unidade de usina de carbonização de lixo. Esteve comigo o prefeito Écio de Areis, o prefeito Júnior Rocha de Goianinha e o prefeito Nilcinho de Tibau do Sul. E nós visitamos essa unidade e vimos que realmente é uma solução. E quando, particularmente, eu estava estudando a questão de lixo, buscando uma solução, né? Os colegas realmente nos acompanhou esse raciocínio e nós ficamos capitaneando uma busca por essa solução, porque particularmente eu acho que aterro sanitário ele é uma saída. Alguns ambientalistas realmente defendem, mas eu acho que deve ter alguma coisa melhor para se tratar o lixo. Veja bem que o lixo até os anos 60 não causava tanto problema, mas após os anos 60 passou a ser um problema sério. E é uma coisa recente, tanto é que a gente poderia imaginar, ora, a Europa tem o problema de lixo há mais tempo, porque ele não tem uma tecnologia, mas é uma coisa recente. Eles não encontraram ainda uma tecnologia tão interessante como foi descoberta aqui no Brasil, em Unai. Então, estudando várias
tecnologia, nós vimos que essa realmente pode ser viável e tem muito que desenvolver. Então, ela consiste em carbonizar o lixo, separar a parte reciclável e tudo aquilo que não puder ser reciclável, ou que não deve ser reciclável, ela é carbonizada, não a 1000 graus, que causaria realmente a poluição do meio ambiente, mas a 360 graus, transformando em carvão, praticamente um carvão vegetal, que ele sai, neste momento, em forma, em pó, tá certo? Ele pode ser também briquetado, depois ser agregado, né, com o produto e formar briquete, formando um carvão propriamente dito, né, como a gente encontra para ser comercializado. Então, veja bem, o carvão, ele em pó, ele pode ser utilizado, por exemplo, para gerar energia, abastecer as caldeiras das termoelétricas, né, como nós temos uma termoelétrica de biomassa em Baía Formosa, né, que foi implantada agora em 2011 para 2012. Isso aí é a partir da cana-de-açúcar, né? De biomassa, do bagaço da cana-de-açúcar, como pode usar outras fontes de biomassa, né, como casca de coco, como pecíolo da palha de coco, como o resto de poda das cidades. Então, toda a biomassa que puder colocar nesta termoelétrica, ela seria bem-vinda, né? E essa termoelétrica, por exemplo, ela já parou, né? Quando para a moagem, não tem a biomassa ou bagaço da cana, ela vai parar. E nós poderíamos estar produzindo energia de forma limpa, ainda limpando o planeta. Então, eu acho que é um sonho, de repente, você transformar o lixo em quê? Em energia. E energia limpa, pura, tá certo? E mais limpando todo o meio ambiente. Outra situação que ela se prestaria muito bem, o carvão, por exemplo, briquetado, ela pode ser utilizada em olaria, em cerâmicas, e de repente a gente economizar o meio ambiente, por exemplo, na região do Seridó, no nosso sertão nordestino como um todo, onde nós economizaríamos o que? A nossa caatinga, que ao invés de ser desmatada, desertificada, poderia ser utilizado o carvão vindo do lixo. Então, isto só pode ser um sonho, e um sonho que nós temos que tornar realidade, e eu acho que nós podemos insistir nesse ponto. Porque, por exemplo, quando eu digo que eu não acredito, me perdoe, os ambientalistas, realmente é uma solução, mas eu vejo que um aterro sanitário, ele simplesmente requer grandes áreas, enquanto que uma usina de carbonização precisa só de 2 hectares e um aterro precisa até de 50 hectares. Depois de 30 anos, 40 anos, aquilo vira o quê? Vira um passivo ambiental. É uma bomba relógio, vai ficar lá com gases expelindo, enfim. Então, acho que não é o caso. Se um aterro sanitário também não for bem administrado, que às vezes eu tenho medo de determinados consórcios públicos. Por exemplo, a Braseco hoje tem um aterro sanitário, mas é uma empresa privada e que tem todos os cuidados. Então, um consórcio público, não tiro a capacidade, né? Não estou aqui falando da capacidade de um gestor que esteja lá no consórcio público, mas de repente ele pode não funcionar e de repente virar um grande lixão. Então, ele precisa ser entendido como política de Estado, porque os governos mudam e isso, nessas mudanças, pode ter realmente problemas. Uma descontinuidade, né, dos cuidados que um aterro sanitário precisa ter. Enquanto que, se você tiver uma usina de carbonização, todo o lixo que chegar lá vai ser transformado em carvão, esse carvão no produto final, que seja matéria-prima para gerar energia, né? Ou então utilizar em olarias, em fornos, em olaria ou outro tipo qualquer de indústria que utilize carvão vegetal e, consequentemente, economizar o meio ambiente. Passa a ser um ativo, deixa de ser um passivo e passa a ser um ativo. Exatamente. Olha, isso é um sonho, espero que não seja só um sonho, que se transforme em realidade. Mas queria falar com o senhor sobre isso no próximo bloco. Qual o investimento? Vamos fazer um comparativo. Qual o investimento para fazer uma usina de carbonização e qual o investimento para fazer um aterro sanitário, comparando também os resultados de ambos.
Vamos fazer essa conversa, tirar essas dúvidas no próximo bloco, conversando com o prefeito de Baía Formosa, Nivaldo Melo. Um minuto só e a gente já volta.